bizu. Vem com o bizu. Maratona Militar. Estamos aqui para dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula anterior, a população brasileira. Acabamos de ver a diferença de país populoso para país povoado. Trabalhamos a teoria, trabalhamos os conceitos, trouxemos um exemplo e ainda colocamos a representação do que nós falamos no mapa. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre a estrutura. Vamos falar sobre a estrutura da população brasileira. Pessoal, quando a gente fala de estrutura, lembra lá em relevo, quando a gente trabalha na geografia, na parte do relevo, a respeito da estrutura geológica? A estrutura é o quê? A estrutura é a base, é o arcabouço geológico, é a província geológica, é a base. Quando a gente fala de planalto, planície e depressão, tudo isso se assenta sobre uma base. Assim como a população brasileira. A população brasileira possui uma estrutura, né? E o professor de geografia da população, para ele estudar a estrutura, o que ele elaborou? Gráficos, histogramas, que são as pirâmides etárias. Pessoal, fiquem atentos, esse assunto é um assunto que cai na ESA. Pirâmides etárias, esse assunto que é um assunto que cai nas PSECs, é um assunto que cai no Colégio Naval, cai em qualquer concurso que tenha geografia. Para estudarmos pirâmides etárias, que está dentro da estrutura da população brasileira, a gente precisa entender o que o professor de geografia da população, professor com doutorado, que elaborou essa tese. Para estudarmos pirâmide etária, nós precisamos estudar a classificação dessa população. Ele trouxe alguns parâmetros importantes e olha para o quadro. Olha, ele classificou a população em 3 fases distintas. Primeiro, ele classificou a população jovem, adulta e idosa. Jovem, adulta e idosa. A população jovem é a população que vai de 0 a 19 anos. A população adulta é a população que vai de 20 a 59 anos. E a população idosa é a população que vai de 60 até o Senhor Jesus Cristo chamar para a sua glória. Essa é a classificação. Talvez você que esteja vendo este vídeo possa estar assim pensando, né? Como é que uma criança, por exemplo, de 1 ano é considerado jovem? Como é que uma adolescente de 12 anos é jovem? Pessoal, esses parâmetros foram elaborados para o estudo de pirâmides etárias, para o estudo da estrutura da população brasileira. Então, a população jovem é de 0 a 19 anos, população adulta 20 a 59, idosa 60 em diante. Olha, aqui na população adulta, nós temos a classificação do PEA. O que é o PEA? O PEA é a população economicamente ativa. A população do PEA é a população economicamente ativa, população adulta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A população adulta, que vai de 20 a 59 anos, é a força de trabalho do país. É a galera que vai pegar o trem da supervia, é a galera que vai para o centro da cidade trabalhar, é a galera que vai movimentar a economia do país, vai gerar riqueza, renda, entendeu? Então, é essa galera aqui. Agora, você tem a população jovem. Dentro da população jovem, você tem as crianças, né? Você tem os adolescentes, você tem os jovens, fase estudantil, a população idosa, a população inativa, né? A população que já está aposentada, e por aí a gente vai trabalhar esses conceitos que são muito importantes. Para a gente estudar a pirâmide etária, a gente precisa estudar a nova classificação. As nações, os países, eles têm uma classificação. Você tem países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são os países periféricos. Países periféricos são os países pobres. Agora você tem uma nova classificação, países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento são os países emergentes. Emergentes porque emergiram do patamar de pobreza e estão caminhando em direção à riqueza, em direção ao desenvolvimento.
Quem são os países emergentes? Quem são os países em desenvolvimento? São os famosos BRICS. Os BRICS, você tem B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South África, que é a África do Sul. Então, esses países são os países emergentes. E os países desenvolvidos são os países centrais. Países central. Aqui são os países semi-periféricos. Então, existe um estudo que cai na prova da ESA, cai na SpaceX, cai em qualquer concurso, falando sobre os BRICS, é um tema à parte que a gente vai estudar. Então, essa é a classificação. Então, você tem a representação gráfica através do histograma pirâmide etária para países subdesenvolvidos. Você tem o histograma, que são as pirâmides etárias, que representam os países em desenvolvimento, os países emergentes. E você tem o histograma, que são as pirâmides etárias, que vai representar os países desenvolvidos. Bem, vamos agora entrar na pirâmide em si. Para a gente estudar a pirâmide etária, a gente precisa trazer alguns conceitos importantes. Em primeiro lugar, você precisa olhar. Então, olha agora para o quadro e vê a forma da pirâmide. Então, você tem essa pirâmide aqui, eu coloquei o continente africano, e essa pirâmide representa a Europa, o continente europeu. Olha, nós estamos dando exemplo desses continentes para que você possa entender o que é uma pirâmide etária, qual é a leitura que a pirâmide etária traz para nós. Da mesma forma que eu coloquei África e Europa, eu poderia ter colocado bairros do Rio de Janeiro, eu poderia ter colocado aqui a comunidade do Complexo do Alemão, por exemplo, e o bairro luxuoso do Leblon. Eu poderia colocar aqui o bairro luxuoso de Ipanema e, por exemplo, o Complexo da Maré, a comunidade do Complexo da Maré. Então, eu posso fazer comparações bairros com bairros, estado com estado, município com município, país com país, continente com continente. Ok, pessoal? Beleza? Bem, vamos agora ver agora a forma da pirâmide. Então, você está vendo aqui, ó, que essa pirâmide ela possui uma base, tá? Ela possui uma base, aqui é a base, aqui você tem o corpo da pirâmide e aqui você tem o topo da pirâmide. Aí o que acontece? Esses parâmetros que eu abordei aqui, população jovem, adulta e idosa, eu vou colocar aqui. Isso aqui está inserido dentro do desenho da pirâmide. Então, quem é a base? A população jovem. Quem são os adultos? A população jovem é a base. Os adultos é o corpo da pirâmide e os idosos é o topo da pirâmide. Da mesma forma aqui na pirâmide da Europa. Beleza? Então aqui, por exemplo, vamos começar pela base da pirâmide. Aqui desse lado você tem a população masculina e aqui a população feminina. Então, quando você lê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões de crianças nascidos meninos. Desse lado aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões de crianças meninas. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Quando a base da pirâmide ela for larga, o IX-NAT, IX significa o índice. O índice de natalidade, seta para cima, é alto. O índice, ó, IX-FEC, índice, IX-FEC, fecundidade. Fecundidade está relacionado à natalidade. Se a natalidade é alta, a fecundidade vai ser alta. Se a natalidade for baixa, a fecundidade será baixa. Então, a fecundidade é alta. E a mortalidade é alta. Então, nesse continente, África, o índice de nascimento de crianças é muito alto, a fecundidade é alta e a mortalidade é alta. Agora, um detalhe importante que eu queria abordar com vocês é com respeito ao CV. O que é o CV? CV é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é calculado por uma fórmula. É o índice de natalidade menos o índice de mortalidade.
Então, essa é a fórmula do CV. CV significa crescimento vegetativo. Qual é o entendimento que a gente tem? Pessoal, vamos ver o que não acontece em hipótese alguma. Você não tem nascimentos igual à mortalidade. Não existe isso porque a população seria nula. E você não tem nunca mais mortalidade do que natalidade, a nível de nascimento de crianças em África. Você sempre vai ter mais crianças nascendo do que crianças morrendo. Certo? Agora, a base larga, acabei de explicar. Agora, o topo estreito, tá vendo aqui, ó? A base é larga e ela vai se afunilando ao topo. O topo é estreito porque os idosos lá na África morrem por doença. Qual é a média de vida de um idoso em África? 45 anos. Mas por que o senhor colocou 60? Esse parâmetro aqui é um parâmetro geral. Agora, falando especificamente do continente africano, o idoso vive até 45 anos. E ele morre por doença. Ou seja, lá existe baixa expectativa de vida, a expectativa de vida lá é baixa. Pessoal, o que a gente conclui aqui a respeito de África? Se lá nascem muitas crianças, significa que, por exemplo, o governo de Costa do Marfim precisa fazer o quê? Para atender essa grande quantidade de crianças. Precisa construir maternidades, precisa construir creches, infantários, certo? E por que os idosos morrem por doença? Porque a saúde lá é precária. Ao contrário do que nós vamos ver agora, por exemplo, o continente europeu. A pirâmide do continente europeu é diferente da pirâmide do continente da África. Olha para a base. 0, 1. Um nascimento. Significa que na Europa você vai ter um filho por casal. Por quê? Um filho por casal? Porque a Europa tem cultura de controle de natalidade. Então você tem uma criança menino e uma criança menina. O que nós concluímos? A base estreita, base estreita, aqui a base é larga. A base estreita significa que a natalidade é baixa, um filho por casal. Se a natalidade é baixa, a fecundidade também vai ser baixa, seta para baixo. E a mortalidade vai ser baixa, porque a Europa tem qualidade de vida, saúde de qualidade. Agora, o topo é largo, tá vendo? Topo estreito, topo largo. O topo largo da Europa significa que os idosos lá morrem por velhice. Eles não morrem por doença. Lá tem qualidade de vida. Qual é a média de vida de um idoso na Europa? 88, 89 anos. Então, essa é a realidade da Europa. Então, os idosos morrem por velhice. Por quê? Porque tem dinheiro, eles frequentam, praticam hidroginástica, alimentação balanceada. Agora, pessoal, é importante ressaltar, a gente precisa ressaltar o seguinte, eu gostaria de colocar, apenas para te fechar aqui, alguns aspectos importantes sobre o Brasil. Olha, essa realidade que eu falei, por exemplo, aqui da África, foi a realidade do Brasil num determinado momento e isso já caiu na prova da ESA. Então, vamos aqui, Então, olha só o gráfico. Vamos ver o Brasil. Isso aqui é o Brasil. Esse gráfico aqui representa o Brasil. Então você tem aqui, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 e 1960. Então tá aí. Aqui estão os anos. Essa reta aqui, essa reta subindo, essa reta ascendente, significa a população brasileira. Então, olha só a realidade. No Brasil, de 1910 até 1960 aproximadamente, as famílias eram numerosas, famílias com muitos filhos, famílias com 10 filhos. Pode perguntar ao seu avô, sua avó. Vô,
quantos irmãos o senhor teve? Vó, quantos irmãos a senhora teve? Ah, meu filho, eu tive 10, 15, 20, 30 irmãos. Essa era a realidade do Brasil, enquanto que é a realidade da África hoje. Aí o que aconteceu? Essa reta ascendente a gente chama de explosão demográfica ou bomba demográfica. Então o Brasil viveu um período de explosão demográfica como programa. Aí o que aconteceu? Ó, quando foi em 1960, olha para esse ponto, achurado. Ó, as famílias começaram a decrescer, as famílias começaram a diminuir. Esse ponto aqui é o ponto da transição demográfica. A palavra transição aponta para mudança. Então, as famílias, a partir de 1960, começaram a ter menos filhos. Qual é a causa disso? Por que as famílias passam? Qual foi a causa fundamental? Vamos aplaudir as mulheres? Vamos? Palmas para as mulheres. As mulheres tiveram um papel preponderante nesse processo. Por quê? Causa. Qual foi a causa? Qual foi a causa da mudança? Vou colocar aqui, ó. Mulheres no mercado. Mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, elas se lançaram no mercado de trabalho. A partir do momento que elas foram para o mercado de trabalho, começou o quê? O que começou? Um planejamento familiar. Aí começou a ver o que? O planejamento familiar. Começou a ver um diálogo entre o marido e a esposa. Não podemos ter muitos filhos, precisamos da qualidade de vida. E aí o que acontece? Enquanto que nesse período aqui, ó, você tinha famílias aí com 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, 25 filhos. Isso é uma realidade. Pessoal, as famílias começaram a diminuir, começaram a decrescer, certo? Lembrando o seguinte, pessoal, se vier na sua prova controle estatal sobre as famílias, no Brasil não existe controle estatal, controle de natalidade, não existe política de controle de natalidade, não existe controle estatal, o Estado não regula as famílias no Brasil. O que houve foi planejamento familiar. Ao ponto de hoje termos, adivinha quantos filhos por casal em média? 2 filhos por casal. Sou eu que estou dizendo? No Eminote, não sou eu que estou dizendo. Quem fala isso é o IBGE. Você também não pode analisar a comunidade X, cujas meninas têm tantos filhos, não. A média de filhos hoje são 2 filhos por casal. E qual é, dentre a população jovem, adulta e idosa, qual é quase que predominante hoje no Brasil? A população idosa. Então, esses bizus são bizus muito importantes. Então, para a gente fechar essa aula, a natalidade, o IXNAT, a natalidade está diminuindo. Olha os termos que pode vir na sua prova. Olha o bizu, diminuindo, decrescendo, baixando. Então, esses são os termos que podem vir na sua prova. Bem como, se a natalidade está diminuindo, a fecundidade está diminuindo e a mortalidade também está diminuindo. Isso se deve às mulheres terem se lançado. Pessoal, mulheres no mercado de trabalho é a causa fundamental, mas a gente sabe que também houve melhorias na saúde, desenvolvimento de vacinas, o salário do trabalhador brasileiro melhorou, o brasileiro ganhou um pouco mais de qualidade de vida. Tá legal, pessoal? Essa matéria aqui, ó, a nova dinâmica
demográfica. Então, essa matéria está dentro desse conceito, a nova dinâmica demográfica. Pessoal, deu para poder esclarecer bem. Foi um prazer ter estado com vocês nesse momento. Deus abençoe a todos. Professor Marcelo do Sul, curso Maratona Militar. Vamos com tudo, pessoal! Tchau, tchau!